Será que nós, psicólogos perinatais, também cuidamos do pai? Como é que fica o pai nessa história? Nós sempre estamos falando sobre a mãe, sobre a maternidade, e o pai, aonde que ele entra nessa maternidade? Quando é que o pai precisa também de um apoio? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do programa Psicologia Perinatal em Foco. Eu sou a Sara Stephanie. Eu sou Jéssica Castro. E eu, Rafaela Esquiavo. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre o pai na psicologia perinatal. Então convido essas colegas de profissão para virem aqui participar ao vivo com a gente, tirar todas as dúvidas a respeito desse tema. Sara, vamos à primeira pergunta do episódio de hoje? Vamos lá. Então, Rafa, o psicólogo perinatal também atende pai? Muito bom! Tem muitas pessoas que têm essa dúvida, né? Às vezes a gente fala tanto da mãe, que acredita que o psicólogo perinatal cuida só da mãe. Mas não, a gente cuida dos pais também, né? Os pais também têm atendimentos de psicólogos perinatais, sim, tá? Tem pai, tem homem que procura psicólogo perinatal, sim. Perinatal é interessante que ele é um termo que peri é entorno, natal, nascimento. Então, perinatal é o entorno do nascimento. Então, a palavra, ela não quer dizer, né, em torno do nascimento na mulher, né? Gravidez na mulher, sabe? Né? Perinatal significa apenas isso, ao entorno do nascimento. Então, perinatal não é só mulher, é homem também, né? O pai também. Então, com certeza, o psicólogo perinatal pode e deve atender, intervir, elaborar planejamentos, ações de atendimentos aos pais também, em todo esse período aí, que não é só a mulher que gesta, né? Quando ou tem o bebê, esse período perinatal de gestação, parto e pós-parto é vivenciado por esse homem também. Não no seu organismo, né, de forma fisiológica, com um bebê crescendo, né? Mas de forma psicológica, vivências. Então, ele também está participando. Dentro da psicologia perinatal, a gente entende que quando uma mulher, né, gesta fisiologicamente, toda a família também gesta, né? Então, tem esse homem, se tiver um irmãozinho, né, uma criança menor, filho desse casal, por exemplo, também gesta, é o irmãozinho, a irmãzinha, né, que está para nascer, os avós também. Então, todos os tipos de sofrimento, alegria, ansiedade, etc., a família passa, né? O homem, os avós, o próprio irmãozinho ou irmãzinha que está ali também nessa esfera. Então, sim, psicólogos perinatais também atendem os homens. Rafa, e quais seriam os motivos pelos quais os pais chegam até a nossa clínica, né? Quais poderiam ser aí os casos de atendimento ao pai? Certo, então vamos lá. Primeiro, quando a gente fala assim, os motivos que os homens chegam à nossa clínica, dá a impressão que, nossa, né, lota de homem na clínica, né? Quais são os motivos que eles chegam na nossa clínica? Não é bem assim, né? A gente tem que ter um pouquinho o pé no chão na hora de pensar a psicologia perinatal, que ela é uma área ainda muito recente, muito nova, e a gente ainda está na luta para trazer as mulheres, né? Então, assim, as mulheres ainda, as mães, as gestantes, as mulheres no pós-parto, ainda não sabem que existe esse profissional, tá? Por que não sabem? Porque são raros ainda, tá? Aqueles profissionais que existem, é claro que recebem as gestantes da sua cidade, da sua região, para atendimento, porque ele se torna ali um diferencial, né? Eles fazem a sua divulgação e aí aquelas mulheres e homens passam a saber que esse profissional existe. Mas o fato é que são raros. Menos de 1% dos psicólogos no Brasil atuam com a psicologia perinatal. Ou seja, né? Eles nadam de braçada, né? Atendendo todos os clientes ali que, né? Tá só para ele não tem concorrência. No entanto, a população brasileira não sabe que esse profissional existe. Então, gestantes do Brasil inteiro não estão procurando por esse profissional porque não sabe que ele existe,
tá? Então, só estão procurando aquelas gestantes que vivem numa cidade ou numa região que sabe que existe. Aí sim, essas pessoas estão recebendo esse tratamento. Mas na maioria do Brasil, como não existe, a maioria do Brasil não sabe. Então, a nossa luta no momento é informar o psicólogo que essa área existe, porque nem o psicólogo sabe. Então, o psicólogo precisa saber que existe, o psicólogo precisa se interessar e fazer uma formação para se tornar um psicólogo perinatal, e aí ele tem que divulgar esse trabalho, psicoeducar a população, para que a população saiba que esse profissional existe e passe a procurar por nossos atendimentos, tá? Então, os homens não estão aos montes procurando psicólogo perinatal, mesmo porque as mulheres não estão, tá? A gente ainda está informando para elas que existe essa área, elas estão descobrindo. Mas os casos que nós podemos receber, né, na nossa clínica para oferecer atendimento aos pais, são as mesmas queixas que chegariam de mulheres, tá? As mesmas queixas. O homem, ele sofre quando descobre que está grávido. Ele, né? Não é só a mulher que sofre, que não planejou a gestação. Não planejei a gestação, pego o meu teste, vejo que eu tô grávida, eu vou ficar alegre, saltitante? A gente já aprendeu que não. Se não foi planejado, felicidade, plenitude não é a primeira coisa que passa pela cabeça da mulher. Ela vai entrar num período aí, né, de processo de elaboração daquela informação, vai passar por ambivalência, angústias e etc. O homem é a mesma coisa. Quando é dito para ele, você vai ser pai, né? Eu estou grávida, não é plenitude e felicidade a primeira coisa que passa pela cabeça dele quando também não foi planejado, tá? Então, esse homem também está precisando de um acolhimento. Descobrir uma anomalia fetal, por exemplo, pode mexer também, né, com as emoções desse homem, que também vai precisar de um atendimento psicológico, né? Saber que vai ser pai de uma criança que não corresponde à criança idealizada, porque todos nós temos aquele bebê que é idealizado, mas é claro, o bebê real, ele vem, né, justamente para mostrar, ó, isso aí só faz parte da sua fantasia. Né? Então, tem o bebê real, tem o sexo do bebê, que é o sexo do bebê real, eu fantasio, eu quero ser pai de um menino, quero ensinar ele a jogar bola, levar ele para soltar pipa, isso e aquilo. E aí vem a menininha, né? Vem a menininha. E, sabe? Então, isso mexe também com os homens, não é só com as mulheres. Então, todo tipo de questão que a gente poderia atender mulher, a gente pode atender homem. Quando a gente trabalha com casais, né, em reprodução humana assistida, casais que estão com dificuldade para engravidar, por exemplo, né? O homem pode ter aí, né, uma contagem baixa de espermatozoides viáveis, né? Então, às vezes, isso mexe, né, com a masculinidade, ainda está muito associado, né, a desempenho sexual, né, se os espermatozoides são viáveis ou não, é uma crença, uma fantasia que ainda existe na nossa cultura, que os homens apresentam, o sofrimento do homem, que a mulher, de repente, né, tem o organismo pronto para engravidar, mas ela não engravida justamente porque o homem, às vezes, né, pode ter aí algum tipo de infertilidade, a gente vai falar que é o casal, né? Não é um ou outro, mas a informação é dada, ele sabe, então isso pode afetar o psicológico desse homem também, sabe? Gente, são tantas as possibilidades, um luto perinatal, né? Se morrer o bebê daquele casal, aquele homem vai sofrer porque não é um bebê que morreu, é o filho dele, né? A filha dele quem morreu. Antes mesmo deles terem a oportunidade de escolher um nome, saber o sexo ou coisa parecida, tá? Então, assim, são várias as possibilidades que existem aí de atendimento. No pós-parto também, tá? O pós-parto também pode ser difícil, pode ser estressor, pode rolar depressão pós-parto paterna, orientação sobre parto. Então, a gente pode fazer orientação a esse homem sobre o parto e pós-parto,
né? Olha, durante o parto, tais coisas podem acontecer, a sua presença ali pode ser assim, pode ser assado, vai facilitar para sua parceira, ali você pode segurar o seu bebê, você tem muito mais do que cortar um cordão umbilical, né? Você ali é o pai, está presente na amamentação, está verificando se não está passando por violência obstétrica, porque ali naquela hora sua mulher, né, sua parceira, vai estar com a cabeça indo lá para a partolândia, ela, né, deve ser resguardada de ter que pensar, raciocinar. Então, você está ali pronto para responder as perguntas, né? Para deixar ela realmente entrar na partolândia, você fica ali observando, fala, não quero a episiotomia na minha mulher, eu estou aqui observando, sabe? Então, ele vai ser essa figura. A gente consegue preparar o homem para esse momento, para ele fazer esse papel ali, né? O pós-parto é a mesma coisa, né? Às vezes os homens querem saber, olha, o que eu faço? O que eu faço no pós-parto? Como eu faço para compartilhar se eu não tenho peito? É ela que tem peito, não sou eu, né? Como é que eu faço? E aí a gente começa a trazer várias outras possibilidades, porque cuidar de um bebê não é só dar o peito, né? Não só de amamentação vive um bebê, né? Para ele sobreviver precisa de carinho, atenção, estimulação, uma série de outras coisas que ele pode fazer, né? Então, assim, vale muito a pena a gente fazer um trabalho muito bacana com os homens, né? Na clínica perinatal, sim. Nós só precisamos informá-los que eles podem buscar por esse profissional, né? Assim como a gente tem feito com as mulheres, nós precisamos informar esses homens também, porque às vezes eles se sentem rejeitados nesse sentido, excluídos, né? Acho que não é rejeitada a palavra, é excluídos. Homens se sentem muito excluídos, né? Nessa situação de gestação, parto e pós-parto. O homem, ele, na nossa cultura, essa experiência, né? É passada como se fosse um anexo, né? O homem é um anexo ali, né? É um anexo que pode entrar na hora do parto, é um anexo que pode entrar nas consultas pré-natais, é um anexo que pode entrar na hora do ultrassom, né? Mas pouco se fala e se orienta, né? Pouco se dirige a palavra para esse homem, realmente fazendo intervenções e orientações, né? Pouco se faz avaliações da saúde e saúde mental desse homem durante esse período. Então, é uma questão cultural que, sim, tem excluído esse homem de todos, né, esses benefícios, esses atendimentos, tá? E ele se sente, então, às vezes, excluído e nem busca, né? Ele nem busca, porque ele pode ter até uma crença de que não vai ter médico para me atender sobre isso, não vai ter psicólogo para me atender sobre isso, né? Porque essas coisas acontecem lá com a mulher, não com o homem. Eu sinto que eu precisava, mas não tem esse profissional. Às vezes eles podem se sentir dessa forma, tá? E a gente precisa, então, começar a ter aí um despertar maior de interesses de psicólogos e psicólogas para voltar para o pai, né? Esse olhar cuidadoso para as emoções paternas também nesse período perinatal. O Rafa, a psicóloga perinatal está perguntando aqui no Instagram, ela gostaria de saber mais sobre esse choque e estranheza que surge na notícia da gravidez, mesmo que planejada. Olha, foge um pouco da nossa conversa aqui, que hoje é o pai, tá? Mas eu vou responder rapidamente porque você fez a pergunta. Eu fiz porque eu acho que o pai também passa por isso, né? Então, achei que era pertinente entrar nisso. Tá. Olha, a estranheza, ela pode acontecer mesmo quando a pessoa planejou a gestação por conta de algo chamado ambivalência. O que é ambivalência? São sentimentos opostos que acontecem ao mesmo tempo. Amor e ódio ao mesmo tempo. Querer e não querer ao mesmo tempo. Então, alguém, por exemplo, que planejou a gestação, né? Quando descobre que está grávida, pode sentir uma emoção mais ou menos assim. Mas eu acreditava que ia ser só daqui uns 3, 4 meses. Eu parei de tomar o contraceptivo, a minha parceira parou de tomar o contraceptivo faz uma semana, nem um mês. A vizinha levou quase um ano para conseguir engravidar depois que parou de tomar a pílula, né? Então, coisas assim pode vir. Então, é uma emoção muito mais positiva do que negativa,
tá? Nesse momento de ambivalência, para quem planejou, mas esses conteúdos, eles podem vir à tona, né, e se apresentar dessa forma. Nossa, será que eu estou preparado? Eu achei que fosse demorar mais. Nossa, será que era isso mesmo que eu queria? Então, esses pensamentos podem passar, sim. E assim, a gente vive muito uma romantização, né, da parentalidade, né, como se ser pai, ser mãe, fosse uma coisa maravilhosa, quando não é. Quem é pai, quem é mãe, ama o seu filho, o seu bebê, a maioria, né? Tem uma parte que não, mas tem uma maioria aí que sim. No entanto, as atividades da parentalidade são extremamente árduas, exigentes, pesadas, difíceis. Você tem que se abster de quem você é, às vezes, né? De coisas que você fazia, que você curtia, momento para você. Então, essas coisas, né, trazem um certo conflito aí. E na hora, então, que você, de fato, né, recebe lá, né, que vai ser pai, vai ser mãe, aí vem aquele susto, porque até então você estava numa fantasia. E aí vem a realidade. Não, sim. E aí pode vir conteúdos, às vezes, que estavam recalcados, né? Para quem trabalha com psicanálise, alguns conteúdos podem vir à tona, né? Algumas crenças, né? Que estavam adormecidas, podem começar a aparecer aí no comportamento, né? E assim vai. Então, cada caso vai ser um caso e a gente vai estudar, né? Por que para aquele casal, para aquela pessoa, para aquele homem, para aquela mulher, a informação, mesmo planejada, despertou um incômodo. Mas existe uma premissa em psicologia perinatal que é, independente se foi planejada ou não, toda gestação vai ter os dois lados. A ambivalência ela vai estar presente sempre em quem planejou e quem não planejou a gestação. E aí, claro, aquele que planejou vai ter mais destaque as emoções positivas do que as negativas. E aquele que não planejou, a gente tem mais destaques das emoções negativas do que das positivas. E os homens, eles podem também apresentar sintomas de gravidez? Homens podem apresentar sintomas de gravidez, sim, né? Então, isso é algo muito interessante. Muitas pessoas não sabem, né, que homens podem realmente apresentar enjoo, desejo, sonolência, aumento de peso, pressão alta, tá? Então, vários sintomas, vamos dizer assim, né, que acontecem na mulher. E interessante a gente falar que sintomas têm a ver com cultura, tá? Então, por exemplo, aqui no Brasil, a gente tem o sintoma desejo, né? Ah, eu tô com vontade de comer isso, com aquilo, né? Então, aqui no Brasil, a gente tem, dentro da nossa cultura, o sintoma, né, de desejo de comer algum alimento. Mas em outras culturas, que não existe essa ideia do desejo, esse sintoma não existe, tá? Então, é bem interessante. Então, que os sintomas também, eles são uma construção social, cultural, né? Do que é certo, do que é errado, do que a gente observa. Enfim, existe uma síndrome, tá? Entre aspas, se deu o nome de síndrome de Colvade para os homens que apresentam sintomas de gestação, tá? Que tem enjoo, desejo, vertigem, sonolência, azia, vômitos, etc. Então, que ganha peso. Então, a gente chama de síndrome de Colvade. Assim como a mulher que apresenta sintomas não precisa de tratamento psicológico, porque está apresentando os sintomas de gravidez, né? Nem de tratamento medicamentoso, nada disso, os homens também não precisam, tá? Então, apesar de se usar o termo síndrome, né? Que, nossa, então ele precisa de um atendimento psicológico? Não, não precisa. É normal, tá? Apresentar esse tipo de padrão de comportamento. Na mulher, por exemplo, quando a mulher ela tem algo chamado hiperemese, que é muito vômito, ela perde peso, ela precisa ficar internada, sabe? Aí sim a gente tem um sintoma de gravidez que entra num estado grave, né? Que às vezes ela precisa até ficar internada, né? Então, assim, se a gente perceber alguma coisa nesse sentido no homem, então sim, aí a gente vai precisar também oferecer um tratamento, mas é um pouco mais difícil, tá?
a gente vai perceber no homem mais uns sintomas leves aí. Inclusive, tem homens que vão engordar o abdômen, né? Como a mulher vai crescendo o bebê lá dentro, o homem também vai tendo, né? Uma barriguinha aí, um peso, pressão alta. E existe, inclusive, o pré-natal do homem, tá? Não sei se vocês já ouviram falar, mas existe, o Ministério da Saúde, inclusive, tem uma cartilha sobre esse assunto. Nós temos raros obstetras no Brasil que realizam o pré-natal do homem. Um dos obstetras, né, que eu posso falar o nome aqui, é o Dr. Felipe Favoretti, tá? Que ele faz um belo trabalho paternatal, né? Ele faz um belo trabalho fazendo o pré-natal do homem. E a gente não tem aí obstetras espalhados pelo Brasil fazendo isso, tá? Mas deveria existir, é possível sim. Esses homens, eles precisam de cuidados, sim, também no pré-natal, tá? Não só porque alguns deles vão apresentar esses sintomas, mas porque é importante a gente realmente fazer esse pré-natal aí, tá? A síndrome de Covad, só para quem quiser entender, esse nome foi dado porque existe o ritual da Covad em uma tribo indígena que consiste em que a mulher vai parir, né? E aí, para que se espante os maus espíritos, para que o espírito ruim, né, não venha amaldiçoar lá o parto dessa mulher, o homem, ele vai para uma rede, né? O homem da tribo, ele deita-se numa rede, ele fica fingindo que tá parindo, faz caras e bocas ali, e aí depois essa mulher, quando nasce o bebê, ela pega a criança, entrega para ele lá na rede, né? E aí esse homem, ele fica de resguardo, ele fica recebendo os prêmios e os parabéns das pessoas da tribo, né? E as pessoas visitam o bebê. Então, é o ritual da Covad, por isso, então, o nome é síndrome de Covad no homem, né? Que é o homem, então, que sente os sintomas aí da gestação. Necessário, né, Rafa, esse pré-natal para o homem também. Necessário. E o pai, ele pode participar do pré-natal psicológico? Sim, pode participar do pré-natal psicológico e eu acredito que a gente pode não só, né, incluir o homem no pré-natal psicológico, como fazer também, né, um grupo só de pais grávidos, né, só de homens grávidos. Seria extremamente essencial, importante isso também, tá? Um pré-natal psicológico, para quem não sabe o que é um grupo, tá? De gestantes, cujo objetivo é proporcionar alguns encontros com a finalidade de evitar que essa mulher venha apresentar alterações emocionais significativas. Então, por meio de orientações, né, são sessões planejadas, tá? Não é psicoterapia, é como se fosse um grupo de gestantes com objetivo mesmo, tá? Cada sessão vai ser planejado um tema para diminuir a ansiedade, porque durante a gestação, as dúvidas, as incertezas, as fantasias potencializam, né, sintomas de ansiedade. E a ansiedade elevada pode levar a um estresse e até depressão, tá? Então, quando a gente já sabe, né, quais são essas principais questões, né, potenciais geradoras de ansiedade durante a gestação, a gente consegue oferecer o que a gente chama de pré-natal psicológico, tá? Nesses grupos. Então, geralmente são de 6 encontros, vão ocorrer uma vez na semana cada um desses encontros. E, geralmente, a gente faz isso para a mulher. Então, por isso que estão fazendo aí essa pergunta para mim, se o homem pode acompanhar essa mulher, né, nesse grupo de pré-natal psicológico, nesses encontros. E sim, né, o correto mesmo seria a gente fazer o pré-natal psicológico para o casal, né? Independente se o casal é heterossexual, homossexual, né, independente. Então, assim, deveria ser o pré-natal psicológico
para o casal, mas a gente sabe bem que a gente vive num país que ainda é muito machista, que não se libera o homem para acompanhar a parceira, né, para fazer alguns exames, e muito menos para participar de um grupo, né, psicológico aí, né, infelizmente, mas é tudo uma questão de luta e de tempo, né, essas coisas vão mudar, tenho certeza que sim. Se não comigo, outras pessoas virão depois de mim para fazer algo, né? Para que a gente possa ter uma cultura melhor aqui no nosso país, né? De atenção aí a pais e mães ainda durante esse período aí de gestação, parto e pós-parto. Assim como existem os grupos só de mães, é possível ter um grupo só de pais também grávidos, tá? Mas o adequado realmente seria ter o casal juntos, recebendo as informações, orientações, um apoiando o outro, conhecendo, né? Recebendo todo tipo aí de orientação para evitar realmente as alterações emocionais significativas, tanto durante a gestação quanto no pós-parto. Rafa, a Fernanda aqui no YouTube está perguntando se há pesquisas recentes sobre a aceitação do homem à paternidade. E a não aceitação da paternidade pode ser considerada um fator de risco para a gestante? Olha, no Brasil e no mundo, a gente pesquisa pouco sobre paternidade, tá? Existem, sim, todos os anos, publicações de artigos científicos sobre paternidade, tá? Sempre. Então, em 2021, a gente já tem. Mas, assim, quando você compara com o número de artigos que já foi publicado em 2021 sobre maternidade, é muito escasso, tá? É pouco. Então, sim, a gente tem artigos sendo publicados recentemente sobre paternidade, tá? Sobre a participação do homem em vários âmbitos, na gestação, parto, pós-parto, pré-natal, sabe? Então, assim, sim, tem sim. No entanto, imaginem assim, ó, que por ano a gente vai ter 10 a 15 publicações relacionadas à paternidade e 1.000 relacionadas à maternidade, tá? As questões da maternidade. Então, assim, fica muito discrepante, né? 15 para 1.000, sabe? Assim, é só, eu não tô afirmando que só tem 15 e que tem 1.000, tá? Mas eu tô só dando um exemplo de como é discrepante as publicações. Então, nós precisamos urgentemente de mais pesquisadores para investigar várias questões da paternidade, inúmeras questões da paternidade. Precisamos de profissionais dispostos, tá? É interessante que pesquisa, a gente fala que ela é neutra, mas a neutralidade completa não existe. Em geral, os pesquisadores da parentalidade são mulheres e não homens. Por isso, elas acabam investigando muito mais o lado da mãe. Por uma questão cultural, sim, mas também por uma questão pessoal. Geralmente, elas passaram por alguma questão na vida delas que desperta elas a irem buscar, né, informações, aí, já que elas são pesquisadoras, sobre essa informação. E, então, isso acaba também ficando um pouco, né, discrepante aí. E aí, a outra pergunta da Fernanda... se há risco para a gestante o pai não aceitar, né, a paternidade. Sim, é fator de risco, sim, tá? Inclusive, quando a gente faz pesquisas e pergunta, você recebe o apoio do pai e do bebê, né? Tanto no período de gestação quanto no pós-parto. Aquelas que escrevem que não recebe o apoio, que o pai se separou, parou de namorar, ou até tá ali com a pessoa, mas vive falando, olha, não conta comigo para esse bebê, sabe? Coisas assim. Quando ela não recebe, aumentam as chances dela apresentar alterações emocionais significativas, sim, tá? O Rafa, você falou aí da discrepância dos artigos, né, de ter mais para maternidade do que para paternidade. O que você acha dessa diferença da licença maternidade e da licença paternidade? É totalmente discrepante também, né? Então, a mulher tem direito lá a 4 meses de licença maternidade, em algumas instituições ela tem até direito a 6 meses, e o homem, né, passou de 4 para 7 dias de licença paternidade consecutiva. Eu vi alguma coisa que algumas empresas no Brasil, como a Boticário, tem dado também licença paternidade mais estendida aí para os homens, né?
E espero que realmente isso seja verdade, que isso realmente reflita, né, em outras empresas também, né, que possam ver a importância disso. Quando a gente vive numa cultura em que a licença paternidade é extremamente inferior à licença maternidade, fica explícito o preconceito que existe na sociedade, né? Fica explícito que a sociedade acredita que o filho é da mãe, é da mulher, e não do homem, não do pai. E isso se torna difícil da gente ter uma mudança na cultura, de forma que os homens realmente se percebam como importantes nesse papel, né? Que eles não são só provedores, genitores, mas eles têm um papel muito importante, né? Na paternidade. E infelizmente, esses tipos de políticas, né? Trabalhistas, elas refletem, infelizmente, o machismo da nossa sociedade. E aí, a gente tem, inclusive, hoje, as pesquisas no Brasil mostram que as mulheres estão ocupando muito mais os bancos universitários do que os homens. As mulheres no Brasil, elas estão cada vez mais ocupando posições na hierarquia empresarial, né, de alto escalão, né? Então, as mulheres, elas têm mostrado a sua competência. Só que muitas delas estão tendo que deixar a maternidade para mais tarde, para conseguir atingir essas metas, né? Outras abrem mão da maternidade, né, para conseguir ter sucesso profissional, tá? E outras vão, em nome da maternidade, né, de querer ter um filho no tempo certo e tudo mais, se abster de alguns crescimentos profissionais aí, por conta dessa discrepância, tá? Que a gente tem. Uma mulher, né, sem filhos, ela consegue crescer tanto quanto o homem dentro da empresa. Tem uma viagem para fazer, ela não tem filhos, ela aceita aquela viagem pode gerar uma promoção, fechar uma venda, sei lá, alguma coisa assim. Mulheres sem filhos conseguem ir crescendo, geralmente, a mesmo nível que o homem. Mulheres com filhos têm maior dificuldade de ter esse crescimento, tá? Inclusive, isso foi uma discussão até dentro da ciência, lá dentro do currículo Lattes. Então, aquelas pesquisadoras mães, hoje elas têm também a possibilidade de colocar lá que elas são mães, né? Tiveram licença maternidade para ficar mais justo, porque os homens conseguem publicar, e a mulher, ela publica, aí tem bebê, para de publicar, cuida do bebê, aí depois que ela consegue retomar suas publicações, mas não mais como ela conseguia antes, tá? Então, é um mundo injusto, sim. Tá, esse peso, essa sobrecarga aí sobre a mulher, isentando o homem, né, da responsabilidade da paternidade. E a licença maternidade e paternidade né, escancaradamente isso que acontece, né, essa denúncia explícita, né, de que a gente vive em uma cultura machista e que nós precisamos lutar para a licença maternidade e paternidade igual, o mesmo tempo, tá? Para que todos possam crescer sem discrepância profissional. Se alguém está com medo de contratar mulher porque mulher tem licença maternidade, vai ficar com medo de contratar homem também, porque homem também tem licença paternidade, percebe? Então, a gente começa a ter, né, uma sociedade aí mais igualitária. Só que, infelizmente, também a gente vai encontrar mulheres contra essa ideia também, né? Certa vez eu fiz uma publicação sobre isso, né? Falando sobre a importância de deixar igual, e algumas mulheres se pronunciaram falando: não, o homem em casa, ele não eu vou ter que cuidar do bebê e dele, né? Ele não vai ajudar, isso e aquilo. Então, a gente tem também essas dificuldades culturais, né? Porque, infelizmente, muitos homens machistas, realmente, que nem ajudam, né? Porque a gente não pode falar em pai ajudar, né? Sim, compartilhar as atividades todas. Mas a gente enfrenta tudo isso, né?
infelizmente ainda, mas a gente precisa começar, né? Para que a gente possa atingir aí esse ideal futuro. A Carol está perguntando aqui, muitos homens podem estranhar as mudanças no corpo da mulher. Como podemos trabalhar isso com ele? Com psicoterapia, Carol. Então, aí na psicoterapia, de preferência com psicólogo perinatal, tá certo? Então, lá com psicólogo perinatal, para o psicólogo perinatal poder compreender a subjetividade dele, a história de vida dele, o porquê para ele, né, está sendo difícil olhar para o corpo da mulher, está estranhando o corpo da mulher, o que ele aprendeu, né, o que aconteceu, quais foram os traumas. Então, aí é com psicoterapia, para poder conhecer a história dessa pessoa, a subjetividade dela, e aí sim fazer a intervenção de acordo com a história, né, dessa pessoa. O Rafa, e o pai pode ser o cuidador principal do bebê? O pai pode ser o cuidador principal, e assim como em muitas famílias, o pai é o cuidador principal do bebê. Tem um filme chamado Paternidade, no Netflix. O filme chama Paternidade. Vou dar um spoilerzinho aqui, mas vale a pena vocês assistirem, tá? É a história de um homem, né? Que ele precisa ficar com um filho, porque a sua esposa morre no parto, tá? E ele tem que ser o cuidador principal, né? E aí começa a desenrolar toda a história, tá? Mas isso não acontece só no filme, isso acontece na vida real. Quantos homens, né, se veem aí tendo que cuidar, né, dos seus filhos como o cuidador principal, mesmo a mãe morando junto, tá? A gente vai ter mulheres, por exemplo, que vão ter psicose puerperal, tá? Que é um grave transtorno mental do pós-parto. Então, essa mulher, ela vai, às vezes, precisar de internação, às vezes ela vai precisar de cuidados, né? E esse homem, ele vai ter que se responsabilizar por ser o cuidador primário dessa criança, né? Até que essa mulher possa estar bem para ajudar ele a compartilhar, né, a educação da criança, os cuidados com a criança. Então, não é o homem, ele não vai cuidar do bebê só quando acontece uma separação, quando a mulher morre, alguma coisa assim. Não. Existem situações, né, que o casal decide. A mulher fala, você quer que eu engravide? Mas é você que vai cuidar, porque eu não quero cuidar de criança, né? E aí esse homem vai ser o cuidador primário desse bebê. Existem histórias e histórias, cada caso é um caso, cada pessoa é uma pessoa. Então, sim, existem vários casos em que o cuidador primário da criança é o homem, sim. Rafa, a gente já falou bastante sobre essa discrepância aí, né, em relação à consideração da sociedade sobre o papel paterno e o materno, né? Então, infelizmente, a gente ainda vê que a sociedade, por vezes, ela acaba dando uma importância secundária, né, para o pai, mas nós, enquanto profissionais, né, da área da saúde, da psicologia, como que a gente pode desconstruir isso? Como que a gente pode contribuir para essa desconstrução? De que o pai tem uma importância secundária. A gente não consegue desconstruir enquanto psicólogos. Isso é uma questão social. A gente não consegue mudar o mundo. A gente consegue mudar parte dele, né? Com as nossas ações enquanto psicólogos. Então, nós podemos fazer palestras, podemos publicar artigos, livros, podemos fazer lives como essa, né? Trazendo informações para a comunidade. A gente pode oferecer os nossos serviços, né, para toda a comunidade, levando orientações em igrejas e outros centros aí, onde, né, existe uma concentração de pessoas, que a gente possa levar informação. Então, assim, para ajudar, né, nessa desconstrução, é com informação, né? Então, quanto mais a gente fizer o nosso papel de levar informação por todos os meios, áudio, vídeo, textos, né? Nem sei qual outras formas que a gente tem TikTok. O TikTok tem um rapazinho lá muito legal, esqueci o nome dele. Ele faz bastante TikTok, acho que fala, né? Ele faz bastante TikTok sobre paternidade, é muito legal. Então é isso, a gente precisa se informar, estudar e levar informações de todas as formas, né?
montando pré-natal psicológico para homem, para casal, indo para as escolas, o psicólogo escolar com um pouquinho de conhecimento em perinatal, né? Trabalhando já com os adolescentes, olha que fantástico, né? Poder trabalhar lá com os adolescentes sobre essas informações, sobre a importância, né? Então, vale a pena a gente pensar, criar, né? Formas de estar fazendo o nosso papel social, que é levando informações, né? Não só para a população, como para profissionais da saúde também, tá? É claro que a gente não consegue, né, fazer toda uma transformação, mas a gente consegue aos poucos, né? Então, em pequenas doses, cada um fazendo aí um pouco da sua parte, é possível a gente ir transformando a vida daquela família, né? Então, assim, a gente transforma o mundo transformando a vida de uma família, né? Transformando a realidade de um bairro, de uma cidade, e por aí vai, tá? Então, assim, por meio das nossas ações, né? Que são permitidas ao psicólogo, podemos ajudar na construção, então, né? De diminuir a ideia de que quem é cuidador primário é a mãe, né? Cuidador primário tem que ser pai e mãe. Ô, Rafa, e o pai é rede de apoio? Pai não é rede de apoio, pai não é rede de apoio. O que é rede de apoio, gente? Rede de apoio é quando, no pós-parto, o casal conta com pessoas para auxiliar, ajudar em alguma coisa, tá? Então, para ajudar a ficar com o bebê no momento que precisa correr para fazer alguma coisa, com os cuidados com a casa, sabe? A rede de apoio é quem está na retaguarda ali, é quem está ali para ajudar, para auxiliar. Olha, tá precisando de comida? Eu vou lá, faço na minha casa e trago aqui para vocês e tudo mais. Isso é rede de apoio, né? Pessoas que possam colaborar positivamente aí. E a gente tem uma ideia de que a rede de apoio é da mulher, né? Então, são pessoas que vão ajudar a mulher no pós-parto, né? Para que ela possa evitar que ela tenha alguma alteração emocional significativa. E assim, algumas pessoas acham que o pai, né, quando ele ajuda, ou o pai, quando ele compartilha as tarefas, ele está sendo rede de apoio da mãe. A rede de apoio não é para a mãe, é para o casal, tá? É claro que, infelizmente, a gente vai ter homens machistas, famílias machistas, né, casais aí machistas que acreditam que o bebê é encargo da mulher e não do homem, né, e aí a rede de apoio vai ser para ela, não vai ser para ele. Mas a gente tem encontrado novas famílias com uma visão mais aberta, com uma visão mais igualitária, que o homem se sente responsável pela sua parentalidade, de fato, né, pela sua paternidade ali, não como alguém que ajuda, mas como alguém que é cuidador primário. A gente tem essas famílias, elas existem, elas devem se multiplicar, a gente precisa de mais famílias, né, assim, para diminuir o peso que hoje é descarregado todo sobre a mulher. E com isso, então, a rede de apoio não é para a mulher, é para o casal. Então, o pai não pode ser rede de apoio. O pai, ele tem que compartilhar das atividades, das tarefas. Bom, nós vamos encerrando por aqui, então, o episódio de hoje e convido vocês para participarem do nosso canal no Spotify. Lá tem conteúdos e podcasts diários e o link também está passando aqui embaixo. Nos acompanhem por lá também. Vou aproveitar o gancho para convidar vocês também para participar do nosso canal no Telegram. Telegram está passando aqui embaixo, materonline.com.br/Telegram. Um beijo e até... Tchau, tchau.